Olá, como é que está? Tudo bem? Estamos aqui de volta nos Donos da Voz, sempre numa mídia perto de você. Hoje nós estamos com um novo companheiro. Não deixamos de lado o Marcelo Ineu, mas ele continua no projeto, mas hoje, excepcionalmente, e também já recebeu um convite para estar permanentemente, sistematicamente conosco aqui, é o Antônio Pinto. O homem é publicitário, marqueteiro político e professor universitário. E vai conosco dar umas pinceladas em assuntos que mexem com você. Olá, Antônio Pinto, tudo bem? Tudo bom, Natanael? Que prazer estar aqui, que alegria esse convite. Eu que sou um mestre das letras ocultas e das ciências apagadas, né? Então, obrigado pela apresentação aí. Vai ser um prazer estar aqui conversando sobre diversos temas. E você que já teve a oportunidade de assistir o programa com o Marcelo Ineu, né? Nossa, maravilhoso. Fiquei honrado com o convite e um prazer estar aqui. Não, muito legal. E hoje a gente vai conversar sobre uma série de coisas mais variadas possíveis e vamos começar com um assunto que com certeza você já pensou. Já ouviu falar em Bolsa Família? A Bolsa Família é um instrumento do governo para a ideia filosófica da Bolsa Família é um instrumento do governo de dar acesso às pessoas menos aquinhoadas à condição mínima de dignidade do ser humano. Na realidade, ele tem, ao longo do tempo, se prestado a ser uma arma política em favor daqueles que o implantam ou imprimem. E, dessa forma, se discute, inclusive, se o Bolsa Família não seria aquela cadeira de rodas que o governo estaria tentando impingir nas pessoas para criar aquela definitiva dependência. Será que seria isso aí? Existe um outro aspecto do Bolsa Família, que é aquele em que se discute hoje, por exemplo, a falta de legalidade, ou melhor, da falta de ética do Bolsa Família e estar atendendo a esse cidadão que, ao invés de levar comida para casa, estaria levando para casa um jogo de apostas de um bet desses aí, né? É o que se chama de uso em apostas. Muita gente contestando essa situação. E o governo estaria criando instrumentos para evitar que esse tipo de procedimento ocorra. Ou seja, será que é justo, Antônio Pinto, que o mesmo governo que dispõe aquele valor mensal para o cidadão no Bolsa Família tenha a legitimidade de definir como será o gasto, como será usado esse valor que é disponibilizado pelo Estado? Ou, por outro lado, estaria o cidadão que pega o Bolsa Família habilitado e atuado com ética se desviar o dinheiro para aquela finalidade precípua e colocar num jogo de apostas? Como é que você vê essa situação? O governo faz o seu papel de tentar ajudar quem realmente precisa. E aí eu quero tocar no primeiro ponto disso que você levantou, que são diferentes realidades, né? Econômicas, culturais, sociais. Então, assim, a gente hoje tem a felicidade de morar numa cidade extremamente próspera, onde você consegue um emprego, onde você consegue... Mas existem lugares no Brasil, né? E tanto no extremo, no Nordeste, como no Rio Grande do Sul, tem regiões do Rio Grande do Sul que tem um nível de pobreza superior ao Nordeste. Por conta de seca, por conta de... E aí não adianta, porque você não tem o que fazer, né? Você imagina, você está morando numa área que ela é arrasada, não dá para plantar, não tem indústria, não tem... Assim, você precisa mexer nisso. E realmente tem pessoas que acabam tendo essas necessidades, né? E o governo vem de uma certa forma dizendo, olha, cara, se você não tem o que fazer, eu vou te dar uma ajuda. O problema sempre está naquela pecinha que está do outro lado, que se chama ser humano, né? E o ser humano, ele acaba tomando as suas próprias decisões. Então é difícil você ter que criar mecanismos, né, para te dar uma ajuda e saber se você tá usando essa ajuda da maneira correta.
Se a ajuda que eu estou te oferecendo, você tá. Eu preciso criar ferramentas para ver se você está usando a ajuda para se ajudar, né? Ou Pois para é. se prejudicar mais. Mas essa é a discussão, na Né? realidade. Se essa ajuda tem que ser monitorada, tem que ser vigiada, né? Porque o Estado ficaria definitivamente como o grande babá, Sim, a grande babá da história, sim, né? sim. Porque aí vai saber se o cara comprou leite, ou comprou pão, ou comprou carne, ou fez uma fezinha no jogo de sorte, né? E que triste isso, né? E isso é muito triste, né? Eu acho que a gente parte do princípio que uma pessoa que realmente está precisando daquilo, se ela realmente está precisando, ela não vai usar para alguma outra coisa que não seja autossustento, né? Onde é que vem talvez o erro? Tem pessoas que estão usando isso para outras coisas. Essa semana eu vi um vídeo na internet de uma mulher que ela estava usando o Bolsa Família para pagar a prestação de um carro. Né? Então, assim, cara, uma pessoa que está usando para pagar a prestação de um carro, teoricamente ela não teria nem direito. Então começam os furos, né? Aí entram as fraudes, né? Porque você veja, também nessa semana foi identificado que mais de 900 mil pessoas estariam recebendo o Bolsa Família indevidamente, ou seja, não estariam adequadas ao padrão de renda mensal definido pelos benefícios do Bolsa Família. E a gente. Imagina, 900 mil famílias, o tamanho de uma cidade. Não, e a gente está discutindo, né? O Bolsa Família, sendo que tinha que dar 2 passos atrás para discutir educação, né? É muito Exatamente. engraçado isso. Tenho um primo da minha esposa que ele mora nos Estados Unidos, e é muito engraçado essa diferença de cultura. Primeiro que eles não transgridem lá. Eles têm a criação de um hábito que transgredir é feio, né? Seja isso bom ou ruim, mas eles têm essa coisa de que transgredir é feio. Então eles não transgridem. E o segundo ponto, né, que eles, se alguém transgride, os outros denunciam. Então, o que para nós no Brasil é tido como o X9, o dedo duro, para eles é o normal, entendeu? Se você fizer algo errado e eu não te denunciar, eu sou mal visto. Né? Então aqui no Brasil você sabe que a tua vizinha está usando o Bolsa Família irregularmente, você sabe que a tua prima está usando o Bolsa Família, você sabe que a tua mãe, a tua irmã, o que você faz? Nada, você se omite, né? Então assim, a gente já tem uma cultura, a primeira cultura do transgredir, né? O brasileiro ele não tem um sistema de leis, ele tem um código recomendado, que não pode beber e dirigir, mas todo mundo bebe e dirige, não pode sonegar, mas todo mundo sonega, não pode estacionar naquele lugar, mas o cara chega e estaciona e se acha que está certo, ou seja, a lei é se é bom para mim ou não, né? Então, eu acho que o problema do Bolsa Família não é o Bolsa Família em si, mas é as pessoas que utilizam isso que não são preparadas. Aí você citou bem a questão cultural, né? Porque uma coisa é o dispositivo que imprime o uso da Bolsa Família ou dessas leis, digamos assim, sociais, não é mesmo? Estabelecimento de leis sociais, mas essas condições, elas são estabelecidas e são reflexos da cultura popular, né? Sim, Então, se não houver essa implementação, quando você fala que antes de pensar em Bolsa Família, deve-se sim pensar na questão da educação e da cultura, você está corretíssimo, porque nós estaríamos aí trabalhando com certeza para um tempo muito mais importante no futuro do que esse imediatismo que é dar ao cidadão esse arroz com feijão, né? eu entendo que, né? Entendo e sou em parte favorável a. Cara, realmente tem pessoas que elas estão numa situação tão horrível, que elas não têm o que fazer por elas. Então alguém precisa estender a mão e dizer, cara, eu estou aqui para te ajudar, né? Qual que é alguns dos problemas? E de novo, eu não sou um especialista nisso, né? Eu estou dando a minha opinião. Uma se tornou um cabresto, voltamos ao voto de cabresto, né? Eu te dou para você votar em mim. Então, E quanto mais você depender disso, melhor mais para você mim, vai votar em né? mim. É melhor para o político, né? O segundo ponto, se tornou um voto de cabresto. O segundo ponto, vem essa cultura do brasileiro de assistencialismo, de para que eu vou me esforçar? E não é do brasileiro, é do ser humano. O ser humano, tudo que você puder fazer para ele, né? Tudo que o teu cérebro puder fazer mais fácil, tá na gente isso, essa economia de esforço. Então, se eu já estou recebendo, para que eu vou me esforçar? Agora, tem um ponto, Natanael, que eu acho que é bem significativo e importante,
que agora é uma pergunta. Você imagina se eu tiver que colocar um fiscal, né? Então não basta eu dar o Bolsa Família. Eu tenho que colocar um fiscal para saber se você está apto. Então, quantos funcionários públicos eu vou ter que contratar para fiscalizar, né? E segundo, eu vou ter que ter um segundo fiscal para saber se você está usando. Você entende? Olha o tamanho do buraco O disso. tamanho da encrenca. Vira um troço sem fundo. Agora eu tenho que dar o Bolsa Família, mais o fiscal que vai saber se tu tá apto a usar, mais o cara que tá vendo se tu tá usando direito, né? E aí nós vamos pra onde? Né? E ao mesmo tempo vem essa contrapartida de dizer, tá bom, e as pessoas que realmente precisam, então agora eu vou tirar isso e essas pessoas morram de fome? É um problema complexo. Problema complexo, e problema complexo também é entender a questão do etarismo. É Ó, isso que você queria conversar? Isso foi o tema que o Natanael me fez uma provocação, diz, que assunto nós vamos conversar hoje lá, me faz uma sugestão, e eu fui buscar alguns temas que eu acho que são atuais e que precisam ser conversados. E né? entre eles está o E para mim, um dos etarismo. principais, né, eu que estou entrando na faixa dos... Acabei de fazer 50 anos, né? Então, assim, já não sirvo mais para menino. babyface, né? A gente começa a olhar que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Né? É muito engraçado, eu achei uma foto de um parente meu lá com 50 anos. Uma pessoa com 50 anos, há 30 anos atrás, era um velho. Você olhava assim, ele era velho, o comportamento dele era velho, já estava aposentado, sem fazer nada. Cara, e hoje eu com 50 anos, eu me sinto um jovem. Sabe, eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para viver. Só que tem um outro ponto aí que é a questão cultural, né? Que no Brasil a gente ainda tem essa questão de ter um preconceito com as pessoas de mais idade, né? E de uma série de formas. O que me chamou a atenção nisso quando eu viajei aos Estados Unidos e fui em alguns lugares, né, umas férias que eu tirei com a minha família, nós fomos à Disney, e eu fiquei impressionado com o número de pessoas de mais idade. Quando eu falo mais idade, era, olha, de 75 a 85 anos, recebendo as pessoas lá. Então, a pessoa que te recebe no parque, de uma gentileza, eles conhecem as coisas, eles têm experiência de vida, eles têm uma boa conversa, são extremamente gentis, e em vários espaços eram ocupados por essas pessoas. E eu falei, olha que legal isso. Tanto que tem uma prefeitura no Rio Grande do Sul. Olha só um dado para ti, Natanael. Você sabe que os dois estados que mais têm idosos no Brasil é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul chega ao ponto de que 1 em cada 6 pessoas tem mais de 60 anos. 1 em cada 6 pessoas tem mais de 60 anos. Então é gigantesco esse universo. O estado envelheceu. É gigantesco esse universo, né? E essas pessoas fazem o quê? Né? Agora me lembrei do Globo Repórter, o que comem, onde dormem, Onde vivem. né? O que fazem, né? Então assim, e aí outra pesquisa que me chocou, né? Tem uma empresa que chama Ernst Young, que desenvolve pesquisas. Ele apontou que eles fizeram uma pesquisa com 200 empresas, e 6 a 10% das 200 empresas entrevistadas, de 6 a 10%, então você está falando aí, menos de 20 empresas das 200, contratavam profissionais com mais de 50 anos. Então olha só isso, né? 20 empresas contratavam com mais, as outras 180 não contratavam. E o segundo ponto é que dessas empresas, 78%, né, quase 80%, admitiram possuir políticas que restringem a contratação. Elas não só não contratavam, como elas proibiam a contratação. Então, assim, essas pessoas que estão cheias de energia, que estão cheias de experiência, que estão cheias, vão fazer o quê? Né? Hoje a gente sabe que, às vezes, com o INSS, uma pessoa não tem mais uma vida tranquila, somente com uma aposentadoria. Ela vai ter que buscar um segundo emprego, ela vai ter que buscar alguma segunda coisa. E aí? Te pergunto, o que faz uma pessoa dessa? E onde fica a experiência, né? Como é que vai se aproveitar a experiência de alguém que passou por tanta coisa, aprendeu tanta coisa e de repente, a sociedade não quer abrir os olhos para esse conhecimento, para essa experiência, para essa colaboração, para esse colaborador. Mas o interessante, Antônio Pinto, que o etarismo ele não se dá só por muita idade.
ele se dá muitas vezes também por pouca idade, né? É verdade. Lá no Paraná tem uma expressão que se usa, piá de bosta. Uhum, É o piá de bosta, uhum, é alguém sem experiência. Não é necessariamente que seja um piá muito novinho, mas um cara, vamos supor, de 25 anos, que se chama piá de bosta. Por quê? Não, porque não tem experiência suficiente para tocar esse projeto. Por exemplo, se dá essa justificativa para não contratar um cara que Mais tem novo. 25 anos. Mas, Natanael, eu até acho o seguinte, ó, quando você fala de uma pessoa mais nova, né, que realmente ele não tem experiência, talvez ele não esteja adequado para ocupar aquele espaço. Talvez ele não... Mas quando eu estou falando de uma pessoa mais velha, que ela efetivamente ela tem experiência, ela tem... E você não contrata por... Etarismo é um preconceito, né? É um conceito que você cria antes de conhecer. Eu nem sei quem é, um mas eu não vou dar oportunidade. Eu não vou dar oportunidade para essa pessoa, né? Por quê? Porque eu acho que não serve para isso. Então, a gente precisa começar essas mudanças. Eu acho que é por isso que esse tema é tão importante que eu quis trazer. É que a gente precisa começar a reconstruir essa visão, né? Desde as crianças, delas entenderem. Porque hoje tem um ponto que é muito engraçado. Não sei, tu já deve ter passado por isso, porque eu passo isso com uma certa frequência. Dizem que a tecnologia, né? Ela botou os filhos na ponta da mesa. Por quê? Porque tempos atrás, quando o índio ia ensinar o filho a pescar, ele que tinha usado o arco, ele chegava para o filho e ele tinha a experiência, ele tinha o conhecimento da ferramenta, né? Ele tinha a tecnologia para ensinar aquela técnica. Ele tinha a capacidade de ensinar a técnica. Com o YouTube e o Google, o guri vai lá e bota assim, como trocar um chuveiro, como fazer não sei o quê, quem foi fulano de tal. E as perguntas são respondidas instantaneamente. Então essa geração mais nova, eles acharam que estão em pé da igualdade, né? Muitas vezes até superiores. Porque eles assim, meu pai não sabe procurar um negócio aí, e aí eu estou igual a ti. E aí vem aquela frase célebre que diz, quem tem informação tem o poder. Se o jovem tem mais informação nesse setor, ele é mais capacitado para as decisões. Ou ele acha que tem mais informação, né? Pois é. Mas normalmente tem. Porque se ele tem o acesso que você não tem, com quem está a informação? Está com ele. Né? Sim, talvez. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que hoje você sabe que nem tudo que está na internet é verdade. Né? Sim. É um monte de informação que você não sabe mais o que é certo ou não. E baseado nessa informação que ele não sabe se é certo ou não, ele toma um poder e diz, não, eu sei como faço. E aí tá cheio de cara trocando chuveiro em casa e queimando o sistema elétrico do prédio, né? A gente tem um amigo, eu não quero citar nomes, mas que resolveu trocar uma tomada e queimou a televisão da outra sala, né? Porque fez uma troca, então assim, olhou no YouTube, né? Então assim, de novo, tem certas coisas que só a experiência te traz, né? Tem certas coisas que você precisa viver, não é o YouTube que te ensina, né? Você vai dar o primeiro beijo, vai provar o primeiro vinho. Cara, eu posso escrever um livro sobre o que é provar o primeiro vinho, mas quando você tomar um gole, a experiência é tua. E cada um vai ter do seu jeito. E cada um vai tendo o resultado dessa experiência, né? Mas o interessante é que o próprio Estado, muitas vezes, participa desse etarismo. Porque quando o estabelecimento comercial, por exemplo, coloca uma placa, vagas exclusivas para idosos, e coloca uma foto do idoso todo embiocado e com uma bengala. Exatamente. É sinal de que, olha, se é idoso é porque está mal acabado, digamos assim, ou está acabado, né? Ou está ruim fisicamente, ou está em estado deletério. Sim. Enfim. Então, quando se faz esse tipo de situação, isso são placas em empresas privadas, placas em instituições públicas, né? Por exemplo, eu acho indevido que se coloque na identidade das pessoas a expressão idoso. Camarada que tem mais de 65 anos recebe uma identidade de idoso. Idoso para quem, né? Porque idoso é uma expressão pejorativa. Exatamente. Né? A condição idoso é pejorativa. A sociedade vê, as pessoas veem como
Se quer destratar uma pessoa, seu idoso, eu não bato em idoso ou qualquer coisa parecida. Então, esses instrumentos que, a princípio, seriam para uma proteção do hipossuficiente, que seria uma pessoa com mais de 65 anos, acabam sendo discriminatórias e fazem com que a autoestima dessa pessoa acabe indo para baixo, Sim. em razão desse tratamento, na minha visão, Sim. inadequado e inapropriado, e que realmente mexe com a autoestima da pessoa, no sentido até do resultado da sua vida e das coisas Claro. que estão ao seu entorno. Claro. Porque quando o próprio Estado toma para si esse conceito que é assim, pejorativo, ele faz uma grande corrente, né? Uma grande corrente de pensamento, que é aquilo que nós chamamos de cultura local, ou estadual, ou nacional, uma cultura nacional, de que aquilo é isso mesmo, é aquilo mesmo. Claro, claro. Você já cria a imagem, né, a representação daquilo no cérebro já é algo pejorativo, né? Exatamente. E é o que eu falo hoje com 60, 70 anos, os caras estão correndo maratona, estão fazendo travessia a nado, né? Agora, quando tu falou da placa, eu sempre tive uma brincadeira que é uma sugestão, né? Eu acho que o símbolo não tinha que ser aquele velhinho curvado com a bengalinha, Sim. tinha que ser um cara numa Harley Davidson, né? Porque, cara, dono de Seria- Harley Davidson sempre tem mais de 60, Sim. né? Então, assim, Sim. bota o cara na Harley Davidson, na placa, Seria você mais já sabe que bonitinho. é vaga para mais de 60. Seria mais bonitinho, mais digno, Claro, cara, entendeu? mais representativo. Claro. Até levantaria A marca. a marca e levantaria a moral, a autoestima Porque da eu nunca. pessoa. É muito difícil você ver alguém com a Harley Davidson com menos de 60. Então já bota ali, né? Mas você falou daquilo que hoje o homem de 50 é muito mais novo do que o homem de 50 há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás. A gente que gosta de estudar história, de quando em quando está folheando os livros de história e vê aquelas fotos daqueles caras, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, esses caras que morriam com mais idade e tinham 45 anos. Sim. Esses grandes nomes da história do Brasil e do mundo, Sim. morria com 45 anos. Sim, eu vi a frase de um físico, né, que esses dias, que eu acho maravilhosa. Estavam discutindo a questão da ciência, se a ciência funcionava ou não, e que o mundo estava poluído, e que as pessoas iriam viver menos por causa da poluição. Daí ele falou um negócio que eu achei genial. Ele disse assim, cara, o milho é transgênico, a soja é transgênica, o leite é cheio de produto químico, não sei o quê. Ele falou, beleza, mas no tempo de Jesus, tudo era orgânico e natural, e as pessoas viviam 40 anos, né? E hoje as pessoas estão vivendo 90. Então, assim, é claro que tem uma ciência por trás disso, que melhorou a nossa qualidade de vida. Justamente a ciência farmacêutica, por exemplo, Exatamente. é espetacular. A medicina? A medicina, as novas tecnologias, os novos equipamentos, Sim. os novos conhecimentos, tudo isso fazem com que haja essa, digamos assim, renovação Sem dúvida, sem dúvida. de tudo o que está envolvido com a humanidade. E Sim. nisso está também, né, a longevidade do homem. Ô, da Nathanael, mulher, só né? para encerrando esse assunto, já para a gente partir para um outro tema, então eu acho que fica essa questão de precisamos reeducar as nossas crianças, né, sobre o respeito e ensinar o valor de uma pessoa que tem mais idade, né? Aprender a olhar com os olhos de que algumas limitações que ele passa a ter, né, seja as limitações de caminhar ou até algumas limitações cerebrais que não tem facilidade para aprender algumas coisas, isso não se sobrepõe ao valor que essa pessoa tem pela experiência, pelas histórias, pelos conhecimentos, pelo bom senso, né? Claro que alguns não. Tem gente que não tem bom senso até muita idade. Então acho que fica esse recado assim, de repensar, né, como a gente trata todo mundo, principalmente as pessoas com mais idade. Verdade. Bom, mudar um pouquinho para futebol. Dale. Recentemente houve decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o caso Bruno Henrique, jogador famoso, que joga no famoso Flamengo, foi absolvido da acusação de ter feito trapaças como jogador de futebol, que mudaram o cenário dos jogos. Ou seja, o Bruno Henrique
botou dentro de si e falou para o irmão dele o seguinte: olha, no próximo jogo eu vou ganhar cartão amarelo. E aí teve o próximo jogo e ele ganhou cartão amarelo. Só que antes do jogo, com essa informação confidencial de quem estaria no campo, que era o Bruno Henrique, o irmão e toda a família do Bruno Henrique tocaram grana numa aposta dentro dessas casas de jogos que tem diversos tipos de situação, né? Pra Não sei apostar, quem vai, né? vai ganhar cartão amarelo, não sei quem vai fazer gol até não sei quantos minutos, não sei quem, tal, 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 tal. E nesse esquema houve um estouro, porque todo mundo da cidade, sabendo o Apostou que ia no jogo. acontecer, apostou. E isso causou um impacto na empresa que fazia essa sessão de apostas. E aí chamou a atenção. Isso despertou, isso levantou um alerta, e aí correram atrás, aí houve a denúncia, aí houve a investigação, pegaram conversas do Bruno Henrique, o jogador, infrator, de propósito, pegaram o Bruno Henrique com conversas com o irmão, com a irmã, com o cunhado, com o vizinho, conversas gravadas no celular, e aí chegou a certeza de que o Bruno Henrique teria feito uma falcatrua que não só prejudicou o Flamengo, porque um cartão com um jogador com cartão amarelo é um jogador que eventualmente pode não jogar no próximo jogo. Claro. Na sequência de 2 cartões amarelos, no terceiro ele vai ficar impossibilitado de jogar o próximo jogo. Então, além de fazer esse malefício para o time, que o contrata, que o paga, que é uma coisa fora da ética, também causou fraude nos jogos, na casa de apostas. E ambos são passíveis aí de punição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora, veja só, o mesmo caso aconteceu uma ocasião com o jogador Aleph Manga, do Coritiba Futebol Clube. Uhum. Um time menor do que o Flamengo, o jogador menor, Aleph Manga, é menor que o Bruno Henrique, e o resultado qual foi? O Bruno Henrique não pegou nenhum dia de suspensão, e o Aleph Manga, para um caso semelhante, pegou 360 dias de punição. Olha só. Ou seja, onde estaria o parâmetro da justiça esportiva com relação à questão dos seus julgamentos? É o que se chama habitualmente de jurisprudência. Onde está esse olhar para a jurisprudência, para os julgamentos que já aconteceram, semelhantes, e que têm que ser acompanhados? Por quê? Porque não se deve mudar o julgamento pela cor da camisa do time ou pela importância do jogador, mas sim pelo caso em abstrato. Se fez tal coisa, você tem tal punição, né? Agora, você trabalhar... Dois pesos, duas medidas. 2 pesos e 2 medidas. Agora, transportando isso para processos da nossa vida pública normal, da justiça comum, né, que não é esportiva, nós vemos que não há mudanças também com relação a isso. Que não há nada diferente, né? Não há nada diferente. Você vê que muitos juízes decidem de acordo com o nome que está na capa do processo. Sem dúvida. Né? Sem não dúvida. É pelos fatos, é a justiça dos nomes, não é a justiça dos fatos. Pela profissão, pelo dinheiro. Já existe um ditado, né, que eu gosto, que diz que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Né? Isso é um ditado antigo. E, infelizmente, ainda é assim. E não só na justiça, tá? Eu acho que em várias outras áreas. É engraçado, a gente começou falando da justiça, mas isso às vezes acontece na medicina, quando um médico chega alguém que você não tem a menor ideia de quem é, e vai marcar para 90 dias, mas aí chega o fulano de tal, que é da família tal, cara, não, parece que eu consigo uma vaga hoje, né? Então, a gente tem essa cultura de separar as coisas. Do jeitinho. Né? E eu acho que um pouco disso vem dessa nossa colonização, né? Eu digo que o Brasil hoje, tem até uma tese de um sociólogo aí, que ele fala que o Brasil não saiu da Casa Grande e Senzala, entendeu? Você tem os donos da fazenda, né? A família tradicional, você tem os empregados que trabalham ali, que têm certeza que fazem parte da família, né, eles têm certeza, mas a família, eles não são da família.
Mas eles têm certeza, eles fazem tudo pelos patrões, e você tem os escravos, né, que são os sofridos, e então assim, se o escravo chegar para falar, ele não é nem ouvido. Mas se o senhor da casa chegar para falar, para todo mundo para atender. Isso vem na nossa história, né? Na justiça, principalmente. Há poucos anos eu acho que começou a ter essas mudanças né, de lei, onde as pessoas têm mais direito de serem ouvidas. Porque até então não tinha direito de ser ouvido. Eu vi esses dias uma decisão judicial sobre humoristas, né? E eu vi, eram 2 humoristas que é muito engraçado. Um fez uma piada, teve uma situação, fez uma piada. Cara, e o cara foi condenado a pagar uma multa gigantesca, a ficar preso, né? E aí ele alegou que não era ele, que ele era um personagem que ele tinha e que tinha que entender que o humor tinha essas liberdades, né? Um outro humorista do regime da situação fez o mesmo tipo de piada e foi absolvido. E o juiz alegou na sua decisão que ele estava absolvendo porque não era ele. Tudo que o outro falou para se defender, o juiz usou para liberar esse. Então, quer dizer, é 2 pesos, 2 medidas, e depende do ponto depende de quem eu tô olhando. Se o cara é do meu time, tá tudo certo. Se o cara é do outro time, não, peraí. Prende, cobra multa. Aí já Né? não é justiça mais, né? Não deixa de ser, né? Porque a justiça ela é igualitária. Só que realmente a gente sabe, Nathanael, que infelizmente, né, não só no futebol, em tudo, a justiça ela não é igualitária. É difícil até a gente, né, Nathanael? Eu sempre pessoalizo algumas coisas assim. A gente mesmo julga algumas coisas e fala assim. Eu brinco com essa história de que a gente trata diferente quem a gente gosta, né? As decisões. Acontece a mesma situação com uma pessoa que você não gosta e com uma pessoa que você gosta e você é diferente. A pessoa que você não gosta, você já vai chegar O impacto vai ser, né? rígido né? E não passa daqui. E a pessoa que você gosta, você é mais flexível. Eu tenho uma situação engraçada que uma vez um grande amigo meu tinha trocado de carro e eu não sabia que ele tinha trocado de carro. E eu tava andando no trânsito e de repente ele entrou na minha frente e me fechou, me trancou numa caminhonete, me trancou. Cara, eu buzinei, fiquei muito bravo. Eu falei, meu Deus, que sem vergonha, não sei o quê. E falei, mostrei o dedo pro cara, e ele bravo, e eu bravo. E aí, quando a gente encostou o carro um do lado do outro, a gente viu que eram os amigos. E a gente começou a rir e falou, meu, que idiota que a gente é. Talvez se fosse qualquer outra pessoa, a gente tinha ido pra uma briga, ou pra uma discussão, ou pra uma. Mas você vê como quando é o teu amigo, você fala, cara, tá tudo certo. Né? Então, Desaparece a empatia, desaparece né? Então a. a gente mesmo, às vezes a gente é difícil você ser imparcial nas suas decisões. Acho que toda decisão ela tem um pingo de parcialidade. E mudando um pouco de assunto da ética do dia a dia para a ética da religião. Você é um homem religioso? Cara, já fui mais, Natanael. Fui criado católico, apostólico romano, dei a missa todo final de semana, minha família é muito religiosa. Meu pai era muito religioso, dei na família com todos os seus 8 filhos, né? Eu tenho 8 irmãos. Mas com o tempo eu fui me afastando e fui tendo um pouco mais a minha própria espiritualidade, né? Eu gosto, dei a missa sim, mas comecei a. Tinha um amigo do meu pai que falava uma verdade boa. Ele falava, ele dizia, Jesus Cristo era um homem bom. Os padres que estragaram com ele. Então eu comecei a acreditar mais na religião e na bondade, nas coisas, do que efetivamente na religião A ou na religião B, porque as pessoas acabam criando a religião deles mesmos. Pois é, Antônio Pinto. Eu também sou um homem religioso, sabe? Mas ao longo do tempo tenho mudado meu entendimento sobre a religião e sobre Deus. Aquele Deus que a igreja nos condiciona a aceitar, a pensar que é aquele Deus, o único Deus é o Deus da igreja, através da igreja, essa fase eu já passei. E passei exatamente depois que eu conheci os ensinamentos do Baruch Spinoza, um filósofo holandês que viveu no século XVII e que criou uma nova teoria sobre o que é Deus. Nessa teoria há um pensamento de que Deus é tudo, que Deus não é algum ser materializado,
mas Deus está em todas as coisas. Deus está na natureza, está no mundo como um complemento dessa vida. E acho fantástico um pensamento, um grande texto que ele fez e que se tornou conhecido por o Deus de Spinoza, que é bem assim, Pinto. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Pare de ir a esses tempos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em lugar nenhum. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à sua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim, crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim, quero que me sintas em ti quando tu beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da sua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procure-me dentro, aí é que estou, dentro de ti. Essa é a fala desse fantástico Spinoza, conhecido como o Deus de Spinoza, que revela um certo desconforto com a religião tradicional, que revela uma certa irritação com a igreja sendo como quando Deus é usado como instrumento para a manipulação das pessoas. Essa revolta do pensador holandês fez com que ele, no ano de 1655, no século XVII, ele fosse excomungado da religião judaica. E, na condição de excomungado, ele saiu da casa dos pais, abastados na época, que moravam em Amsterdã, e foi peregrinar por outras cidades da Holanda. E aí, para sobreviver,
atuou aí como desenhista e como lustrador de lentes de correção. Olha só. E esse cara, o nosso grande filósofo, homenageado hoje aqui no nosso programa, o Spinoza, ele deixou um grande livro que se chama Ética. A Ética. Esse livro ensina muita coisa, como que, resumidamente, esse texto que eu acabei de fazer a locução traz para nós. Texto válido e importante. Eu até ia falar outra coisa, que nessa época dele, 1600, né, que ainda está saindo da Idade Média, ainda era Idade Média, mas já se encaminhando para a Idade Moderna, que era bem a época da repressão da igreja, da Inquisição. Era muito comum que, se alguém discordasse para a igreja, era convidado para um churrasco, né? Geralmente você era o churrasqueado, né? Botavam na fogueira e não tinha discussão. Então era perigoso você ter qualquer tipo de ideia. E eu acho por isso que é tão válido essas contradições, né? É o contraponto que nos faz evoluir. Então, assim, por isso é importante. E, cara, nunca se matou tanto, né? Essa é uma frase que se fala muito, nunca se matou tanto como em nome de Deus. Até hoje, né? As pessoas matam em nome de Deus. E eu tenho certeza que Deus nunca quis isso. Nunca quis que matassem em nome dele. E a discussão é porque o meu Deus é certo, ou o certo é o teu Deus. Uma vez, na época que eu dava aula na faculdade, 2 alunas estavam discutindo de religiões diferentes. Começaram a discutir e eu falei, gente, vocês estão discutindo quem tem a verdade, baseada num livro que foi escrito 2000 anos atrás, em hebraico, traduzido para o aramaico, do aramaico para o latim, do latim para o grego, do grego. Tô brincando, quando não é essa ordem, né? Mas que foi traduzido e retraduzido 500 vezes. E qualquer pessoa que lê em outra língua, você sabe que se eu pegar um texto, né? Se eu pegar um texto do Shakespeare em inglês e ler e passar para você ler e passar para uma outra pessoa ler, cada um vai traduzir do seu jeito. E se eu perguntar o que isso significa, cada um vai dar o seu significado, né? Então eu acho importante ter esse contexto de que, cara, ninguém é dono da verdade, né? Eu acho importante que você tenha o teu Deus e se relacione com ele da melhor forma possível. Eu tenho uma frase, né, que o pai de um amigo meu usava, que ele dizia, o tio Armando Ribas, lá de Santa Maria, o tio Armando falava, não importa se tu acredita em Deus, importa se ele ainda acredita em ti. Então, assim, eu acho importante, as pessoas estão muito mais preocupadas com quem está com o Deus certo do que cuidar das pessoas, do que cuidar dos outros, do que fazer o bem. Eu acho que isso que o Spinoza fala, né? Que é essa questão de você ser feliz, de você ajudar, de você ser útil, de você construir uma comunidade, né? Você já foi abençoado só em viver. Então, muito importante isso aí. Por falar em abençoada, Joinville é abençoada com grandes empresas que fazem a riqueza desse estado e desse país. Vamos acompanhar agora um pouco do nosso quadro, do nosso espaço para valorizar as grandes empresas de Joinville. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a construtora Roga, que é uma das maiores construtoras do sul do país. Com mais de 13 anos de mercado, a Roga Empreendimentos já realizou mais de 7.500 sonhos, vendendo apartamentos nas linhas Home Club, Comfort Club, Easy Club, Soft e New, distribuídas em mais de 100 torres e mais de 600 mil metros quadrados de área construída. Foi considerada uma das 50 empresas que desenvolvem práticas mais inovadoras e criativas do sul do país. Confiabilidade, competitividade e inovação sustentam os valores da Roga Empreendimentos. O Sistema RES,
Roga Edifícios Sustentáveis garante maior qualidade, competitividade e eficiência ambiental, tornando a empresa uma referência em sustentabilidade no setor da construção civil. Investimos constantemente em tecnologia, fornecedores de primeira linha e parcerias, o que garante aos nossos empreendimentos alta valorização. Nossa missão é melhorar o habitat humano e, para isso, construímos o espaço ideal para os nossos clientes viverem bem. Então, nós estamos encerrando o nosso programa, Antônio Pinto, sempre com a força da Icom, que é um backup online de dados. Diz aí, Pinto. Os donos da voz, que somos nós, né? Muito obrigado. Esse patrocínio especial que nós demos a nós mesmos. Agora sim. Mosaico Design em Rochas. Maravilhoso. Suco Prats é da fruta para o corpo. Curumim, Clínica de Especialidades. Levei meus 2 filhos lá várias vezes. É mesmo? Alquimia. Alquimia, que é a clínica veterinária. Que a Nina vai lá, minha cadelinha. Esteve comigo aqui hoje com grande prazer e satisfação e orgulho para mim estar em companhia do grande publicitário, marqueteiro político e professor universitário Antônio Pinto, que estreou hoje no nosso programa, mas com certeza estará muitas outras vezes conosco por aqui nos Donos da Voz. Obrigado, Natanael Rocha, maravilhoso. Eu e agradeço muito. Próxima vez vamos falar de marketing, de comunicação, tanta coisa boa para falar. Muita coisa para falar. Obrigado. Beleza? Grande abraço a todos, até o próximo evento.